Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações, né? As chamadas navegações marítimas europeias. E sobre as grandes navegações, né? O grande desafio dos marinheiros, o grande desafio das navegações era o Mar Tenebroso. O que era esse Mar Tenebroso? O Mar Tenebroso nada mais era do que o Oceano Atlântico, porque de uma forma imaginária, eles acreditavam que no mar haviam monstros, haviam criaturas ameaçadoras, como você está vendo na imagem aí, ó, e essas criaturas ameaçadoras engoliriam os marinheiros, né? Elas iam fazer com que as embarcações afundassem. E além desses monstros também, dessas criaturas, eles acreditavam que a Terra era plana. Então, lá no final do horizonte, eles acreditavam que eles iam cair num grande abismo, E isso era um desafio, né, para esses marinheiros serem engolidos por esses monstros ou caírem no abismo conforme, né, se dizia no imaginário. Na verdade, o maior desafio desses marinheiros eram as tempestades, o maior desafio dos marinheiros era a fome, eram as doenças, né? O maior desafio deles era o desconhecido, porque para eles era desconhecido navegar pelo Oceano Atlântico. Até então eles sabiam que era navegar pelo Mar Mediterrâneo. E quais são os fatores da expansão? O que leva à expansão marítima, né? Um dos fatores da expansão marítima foi a conquista de Constantinopla em 1453. Constantinopla era um entreposto comercial. Então, ali em Constantinopla, o que nós tínhamos? Mercadorias de todos os lados, especialmente as mercadorias orientais. Quando os turcos otomanos dominaram a cidade de Constantinopla, eles passaram a ter o monopólio do comércio, o monopólio sobre o mar Mediterrâneo. Então, ninguém podia mais navegar ali para comercializar, né? Os turcos eram aqueles que tinham monopólio do comércio. O que acontece, então? A Europa, os comerciantes europeus, eles vão ter a necessidade de buscar novos mercados. Buscar esses novos mercados significava buscar uma nova rota marítima ou terrestre que os levasse até o Oriente, na região das Índias, especialmente em Calicut, onde eles pudessem buscar as especiarias que eram muito bem vendidas e que eram tão populares na Europa. A expansão marítima tem como fator a falta de metal precioso. Naquela época, uma nação, ela era reconhecida, ela era temida também pela quantidade de metal precioso que ela tinha. Então, como vai faltar metal precioso, eles vão buscar em outros locais o lugar onde eles vão monopolizar para ter a extração desses metais preciosos, como foi o que aconteceu no Brasil. Havia os interesses dos estados nacionais, ou seja, o Estado nacional é o país que surgiu. O primeiro país que surgiu aí foi Portugal. Então, esse Estado nacional tinha o interesse em conquistar esse conquistar o território. Sobre o território conquistado, ele vai ter um monopólio, e tendo esse monopólio, ele vai explorar a matéria-prima, os gêneros tropicais, os metais preciosos. Outro fator é a propagação da fé cristã. Né? Nós estamos numa época, no século XV, em que ocorreu na Europa a reforma protestante, e muitos fiéis católicos abandonaram a fé católica e passaram a seguir a fé protestante de Martinho Lutero, de João Calvino. E por causa disso, propagar a fé cristã significava conquistar o território e converter o povo daquele território, como o africano, como o próprio brasileiro, ao catolicismo. E, claro, só vai ter expansão porque nós vamos ter também a tecnologia, nós vamos ter um progresso tecnológico, nós vamos ter construções de caravelas, de naus, nós vamos ter a bússola, o astrolábio, que vão ser instrumentos que vão ajudar esses marinheiros a navegar o Oceano Atlântico. Outra característica das navegações é o pioneirismo português. Por que Portugal é o pioneiro, né? Opa, voltei aqui, vamos lá, vamos voltar. Passei a tela. Fatores do pioneirismo. Por que Portugal é o pioneiro? Porque ele é o primeiro
na expansão e na navegação, né? Primeiro por causa da posição geográfica. Portugal ficava assim de frente para o Oceano Atlântico. Portugal, ele tinha o Porto de Lisboa muito importante, tinha também o porto na cidade do Porto. Então, o fato dele ter esses portos bem junto ao Oceano Atlântico facilitava a questão da saída e chegada de mercadorias. Portugal é pioneiro porque não tinha guerras. As últimas guerras que os portugueses enfrentaram foi a expulsão dos muçulmanos do seu território. Então, tem ausência de guerras, tem avanço tecnológico. Eles têm a Escola de Sagres. A Escola de Sagres ela vai trazer um grande avanço tecnológico na construção das embarcações, naus e caravelas, dos instrumentos que eram necessários e do próprio ensino da navegação. É pioneiro porque o rei tinha uma aliança com a burguesia. O rei centralizou o poder devido ao apoio financeiro da burguesia. A burguesia, ela vai ter privilégios econômicos, ela vai ter privilégios financeiros, e essa aliança entre eles vai favorecer aí, tá? Essa expansão. O rei vai enviar as embarcações, ele vai enviar as expedições com o apoio financeiro do dinheiro burguês. O rei também tem uma aliança com a igreja, ele tem uma aliança com a nobreza. Então, você percebe que ter aliança com a burguesia, ter uma aliança com a igreja, com a nobreza, era uma forma de garantir a ausência de guerras e de problemas e de inimizades. E a precoce centralização política, fala de quê? Foi o primeiro país a tornar-se uma nação centralizada e a surgir na Europa. Aqui nós temos as etapas da expansão. Portugal, ele desenvolveu o que a gente chama de périplo africano. A rota marítima portuguesa, ela é uma rota onde eles vão navegar e vão costear aqui, ó, igual esse pontilhado vermelho, depois continua com os outros, o chamado périplo africano. Então, pelo périplo africano, a rota marítima, que vai ser monopólio exclusivo português, era uma rota onde eles iam navegar costeando o continente africano até chegar aqui em Calicut, na Índia. A primeira conquista dos portugueses foi a cidade de Ceuta, em 1415, né? Depois eles, a partir daqui, eles vão chegar navegando aqui o continente até chegar à Índia. Essa rota foi feita pelo Pedro de Covilha. Em 1420, eles vão conquistar as ilhas de Açores e Madeira, no Oceano Atlântico. Em 1434, eles vão atravessar o Cabo Bojador, tá? Em 1445, eles chegam a Cabo Verde. Uma grande conquista foi em 1488, quando o Bartolomeu Dias chega ao Cabo das Tormentas, que então passa a ser chamado Cabo da Boa Esperança, por causa da conquista, né, de ter atravessado essa região que para eles era muito difícil, cheio de tormentas marítimas. E você vai ver aí que depois nós temos, em 1498, o Vasco da Gama chegando até Calicut, nas Índias, e em 1500 o Brasil. Então, são algumas das conquistas, né, portuguesas, e você percebe o que eles vão extrair de cada lugar. Você vai perceber que de Ceuta, do Cabo Bojador, ouro, né, nós vamos ter negros, né, nós vamos ter pedras preciosas, nós vamos ter as famosas especiarias, que são essas conquistas portuguesas, tá? Olha aqui os instrumentos de navegação. Os instrumentos que foram usados para navegação, né, nós tivemos a bússola, que era uma orientação geográfica, o astrolábio, olha aqui o quadrante, que media a altura dos astros, né, o sextante, a caravela. A caravela, ela era uma embarcação mais alongada, menor, então ela era mais rápida, né, diferente da nau. Era um navio de grande porte, porque era como se fosse um navio cargueiro, onde iam as especiarias, os negros, os produtos que eles tiravam da África, de Calicut, e também depois do Brasil. Além dos mapas, nós tivemos um grande avanço tecnológico em relação aos mapas, né, por causa a gente começa, então, a descrever os locais por onde passávamos, e a balestilha também, que é um outro instrumento muito importante usado na navegação.
Aqui nós temos as especiarias, gente, olha só. Aqui a gente percebe os produtos, as especiarias que eram buscadas nas Índias, em Calicut, a pimenta do reino, cravo, o açafrão, canela, gengibre, mostarda, coentro, noz moscada, além dos artigos de luxo, além do metal precioso. Essas especiarias, elas vão ser usadas para tempero, como no caso a pimenta do reino. A pimenta do reino, tem a malagueta também, elas eram usadas no tempero e muitos usavam para temperar a carne, deixava bem apimentado, porque a pimenta era uma forma de mascarar o gosto podre da carne, né? Daí a pessoa comia a carne, não tinha geladeira, não tinha como conservar, e a pimenta então disfarçava e eles podiam comer, né? Além de temperos, eram usados também como remédios e usados também como forma de perfume. Fazia-se perfume, remédios e temperos aí dessas especiarias que eram tão ricas, né? E Portugal, por ser o pioneiro nas navegações, acaba tendo o monopólio do comércio das especiarias nas Índias, o que dava muito lucro para os comerciantes, certo? Na nossa próxima aula, nós vamos falar da viagem de Vasco, da viagem de Cristóvão Colombo. Nós vamos falar da viagem espanhola, como que ela foi feita. Portugal, périplo africano. Mas o Cristóvão Colombo, ele vai fazer o que nós chamamos de viagem de circunnavegação. Mas a gente vai ver no nosso próximo vídeo.